nós vamos falar agora sobre algo que é importantíssimo para que você continue na caminhada. O nome da pregação é Continuar na Caminhada, né? Então, você sabe que, por vezes, essa é a grande dificuldade do homem. A gente vem, mantém uma experiência com Deus, mas a grande dificuldade é, de fato, continuar. Isso aí pode ter um desdobramento na sua vida, na minha e na sua vida, de tal forma que você jamais esqueça. Porque a sua caminhada vai continuar. Aí, agora, se você vai estar caindo, levantando, né, aí são outros 500. Por isso, gente, eu queria já começar para vocês. Eu não vou nem abrir a Bíblia para a gente ganhar tempo. Eu vou relatando aqui já algumas histórias para que a gente vá sendo introduzido nesse contexto todo. Mas desejo muito que isso seja algo carregado para a sua vida de forma bem concreta. Muito bem, ao longo da história, na Bíblia, você vai ver, principalmente lá no Antigo Testamento, alguns exemplos, algumas pessoas, alguns personagens que de alguma maneira passaram por essa difícil necessidade, esse difícil conflito a respeito de continuar na caminhada, de continuar na fé. Então, por exemplo, basta citar para vocês, se você pegar no livro de Josué, não precisa abrir aí, mas se você pegar Josué, não sei se você sabe quem é Josué. Josué nasceu no Egito, já nasceu escravo, né? Porque foi naquele tempo em que o povo de Deus estava escravo no Egito, então ele já nasceu ali. E mesmo naquela época, gente, já existia sobre aquele povo, sobre o povo de Deus, uma promessa. Qual era a promessa que Deus tinha para o seu povo quando estava escravo no Egito? Primeiro, que seria liberto, né? E segundo, que quando fosse liberto, o Senhor lhes daria uma terra prometida, né? A terra de Canaã, aquela terra de onde brota leite, de onde jorra leite e mel. Depois de 400 anos de escravidão, aquele povo finalmente teria ali um descanso. Seria exaltado pelo seu Deus único e verdadeiro. Certo? Já pairava sobre esse povo essas promessas. E Josué, nascido já escravo, já nasceu escravo. Só que Josué tem uma particularidade, era um homem extremamente temente a Deus, fiel. Era um homem de reputação ilibada. Era alguém que seguia os mandamentos do Senhor, tinha total entrega a Deus. E Josué acompanhou, e aí começa os embates, os conflitos, né? Do momento em que Josué nasceu até o momento em que ele pôde assistir à libertação do povo egito, se passaram, a palavra diz, 40 anos. Passou um longo tempo. 40 anos. E Josué, por ser esse homem temente a Deus, ele foi assistente de Moisés na condução para retirar o povo da escravidão do Egito. E aí veio o que aconteceu. Lá em Josué, no capítulo 1, vai dizer, é justamente o momento em que Moisés tinha acabado de libertar o povo, de tirar o povo do Egito. Acabado de tirar o povo do Egito, e agora o Senhor estava designando Josué para conduzi-los até a terra de Canaã. Por quê? Porque Moisés tinha morrido. Moisés morreu. Desse tempo em que Josué foi designado para conduzir esse povo até a terra de Canaã e lá distribuir as chamadas 12 tribos de Israel, né, como a gente conhece, se passaram, gente, mais 40 anos, diz a palavra, mais um longuíssimo tempo. Né? Eles chegaram lá? Chegaram. Mas veja quanto tempo passou desde a escravidão no Egito até chegar na terra prometida. E aí, quando a gente lê as histórias, assim acontece, gente, comigo, acontece com você, às vezes a gente olha assim para o outro, vê ele de forma rápida, nem conhece, nem sabe o nome, e a gente já olha ele hoje e já julga pelo resultado final, é ou não é? Já olha assim, a pessoa hoje está bem de vida e tal, olha, é bom demais, assim é muito fácil, né? Sempre teve tudo. E não sabe o que aquela pessoa caminhou até chegar àquele momento. Não sabe nem metade das dores que você carrega, não é? Quantas vezes você já não teve que se surpreender com alguém olhando para você e dizer assim, menino, como tu está bem?
E só você sabe como era que você estava por dentro. Assim também foi a história de Josué. Hein, Dona Jessi? A senhora balançou a cabeça com a certeza, não foi? É isso aí. É. Assim também foi na vida de Josué e daquele povo. Entre sair da escravidão do Egito e chegar na terra prometida é uma história linda. Mas no meio do caminho, muitas coisas aconteceram. Como, por exemplo, muitos ficaram pelo caminho. Por quê? Porque, mesmo tendo visto lá na saída do Mar Vermelho, quando Deus abre o Mar Vermelho e Moisés passa com o povo, e aquele povo assiste aquilo, pouco tempo depois a palavra diz que começaram a reclamar. Começaram a murmurar, a reclamar. Por quê? Porque agora o sofrimento já era outro. Já não eram escravos, mas aí veio situações de fome, de demora para chegar, para passar de um lugar para o outro, os conflitos entre as cidades. Mas a promessa de Deus sobre Josué era que se ele permanecesse fiel, ele sempre iria resistir. E assim ele permaneceu. E o que foi que aconteceu? No meio do caminho, muitos se perderam, diferentemente de Josué, porque nessa descrença, ou seja, viram Deus abrir o Mar Vermelho, viram Deus tirá-los da escravidão do Egito, mas mesmo assim, frente a outros problemas, se esqueceram desses acontecimentos e foram, a palavra diz, que foram adorar outros deuses. Diferentemente de Josué, que enfrentou ali de frente todo esse projeto, todo esse processo, alguns partiram para a idolatria. Não, esse Deus não é o meu Deus verdadeiro, não. Ora, você viu o Mar Vermelho se abrir, você viu sair da escravidão, você viu levantar Moisés ali dentro para lhe tirar dali, e agora aquilo ali tudo passou, esqueceu, não foi verdadeiro? Alguns se perderam no meio do caminho. Mas mesmo em meio a todas essas tribulações, a todos esses embates, o que foi que Josué fez? Ele parou ou continuou? Continuou. Josué continuou na caminhada. Mesmo com todos esses embates, mesmo com toda a experiência que ele teve com Deus antes. Assim também me fez recordar agora essa imagem final aqui na peça. Até Bruno Maia falou hoje pela manhã também, daquela passagem de Ana. Também no Antigo Testamento, Ana, a mulher de um homem chamado, uma das mulheres, porque o marido dela era Eucana, e tinha duas mulheres. E tem um detalhe nessa história, que ela passou boa parte da sua vida pedindo o que a Deus? Um filho. Ela pedia e rezava, e rezava, e rezava, e aquilo não vinha, e não vinha, e não vinha. E tem um detalhezinho na história que diz o seguinte: a outra esposa de Eucana, Fenena, ela não era estéril, ela tinha filhos e tinha dado filhos já ao marido. Mas sabe o que é o pior do que isso? Que na palavra diz também, é um detalhezinho que faz toda a diferença. O fato não era, me parece que pela palavra, o fato não era para Ana ter ou não ter o filho, mas era o que ela sofria diariamente, vendo a esposa, a outra lá, dando filhos, e a palavra diz claramente que além disso, a outra, a Fenena, ficava tripudiando, ficava humilhando. Você não, só eu que posso. Não tem quando a gente passa por... Alguém já passou por isso aqui na vida, né? Gente que fica tripudiando. Nada não, gente. Gente que fica tripudiando no outro com base naquilo que para o outro é frágil. Com base naquilo que do outro é a sua fragilidade. Mas aí eu pergunto a você, Ana, ela desistiu, ela parou ou continuou? Ela continuou. Mesmo quando ela não era atendida, até o momento em que Deus coloca no coração dela, ela sente aquilo ali e vai e faz a oração que precisava ser feita. Porque não basta o milagre por si só. E qual foi a oração que ela fez? Ofertou o filho a Deus. Se tu me deres, você vê tanto, A pessoa passou a vida pedindo um filho a Deus e quando vem, devolve a ele.
Aí você vê que a questão era o filho, mas era a humilhação que ela vivia ali. E devolveu a Deus. Porque a palavra diz que depois desse filho ela teve outros 5. Deus quando faz. Né? Ele faz. Isso me recorda a Abraão também. O tempo em que Deus fez a promessa a Abraão em relação àquela aliança de dar a ele uma grande descendência, até o tempo em que aconteceu, em que ele teve Isaac, meu amigo, foi muito tempo. E nesse meio tempo, tenha certeza, vem o quê? Quando a gente vai pedindo as coisas a Deus, quando a gente vai se colocando e pedindo a Ele, o que é que vem quando a coisa não acontece? Vem dúvida, vem falta de fé, vem desânimo. Bem isso que a encenação mostrou aqui agora. Por que é que estou fazendo todas essas relações de pedidos? Porque hoje pela manhã, na palavra de hoje, você viu que Jesus realizou sobre 10 homens um milagre. Jesus realizou curas, realizou milagres. E milagres, curas, são presentes de Deus que de alguma forma nos tornam gratos. Tem alguém aqui que é grato a Deus por algum milagre recebido na vida? Louvado seja Deus, viu? Louvado seja Deus. Quem não levantou a mão, obviamente, espero que você não tenha levantado porque não tenha nada a agradecer a Deus. Né? Porque se você acha que não tem nada a que agradecer a Deus, então me perdoe, mas você vai ficar na mesma, porque vai ficar no 0 a 0 mesmo, perdido. Porque se você não identificou ainda que a sua própria vida é existência, né? Como hoje foi mostrado. Enfim, Jesus realizou sobre aquele povo, sobre aqueles homens, um milagre. Né? E aqueles homens ficaram gratos. Ou pelo menos um, né? Mas o milagre em si, ele naturalmente deveria gerar em nós uma sensação, uma inclinação para o agradecimento, de gratidão. É ou não é? Quando a gente recebe o presente, quando a gente recebe um favor, gera uma relação de gratidão. Por isso eu quero me ater para você, agora, num dos aspectos da vida de Jesus, que mexe diretamente com a nossa fé. Veja que Deus, a pedagogia de Deus em relação a nós, na teologia já ensina isso, ela sempre se dá mediante, guarde bem isso, mediante a revelação de Deus. Depois que Deus se revela, Ele necessita de nós uma resposta. Essa resposta de nós é a fé. Quando nós damos uma resposta positiva de fé a Deus, aí vem o terceiro ponto, a credibilidade. Né? A revelação, a fé e a credibilidade. Um exemplo disso, vejamos, quando o anjo Gabriel chega para Maria e anuncia a Jesus, né? Faz o anúncio. Então, primeiro, o anjo, ele revela Deus. Depois, Maria dá a sua resposta, ela dá o sim dela. E logo em seguida, qual é o sinal credível? Ela concebe o filho. Né? Bodas de Caná. E aí é interessante, porque Jesus se revela ali, na realidade ele é revelado por Nossa Senhora, quando ela olha para as pessoas e diz, fazei tudo o que ele vos disser. Né? E a fé também é de Maria, nesse momento. A resposta também é dela. Ela dá a resposta quando diz isso, fazem tudo o que ele vos disser. Quando isso acontece, manda-se encher as talhas de água e o sinal credível é transformação da água em vinho. Muito bem, gente. O fato é que, para que servem esses milagres como aconteceram na palavra hoje de manhã, para esses milagres que aconteceram na vida de tantos aqui, para que servem? Para nos ajudar a crer, para nos fazer acreditar, para de alguma forma nos fazer continuar.
O ministério de Jesus, ele é dividido em 3 etapas. Primeiro ele reúne as pessoas, depois ele trabalha a fé das pessoas e depois ele as prepara para o envio. Então, pegando essa parte de preparar a fé das pessoas, tenha certeza que os milagres que Jesus fez, tudo que ele fez de milagre, gente, foi justamente para trabalhar a fé daquele povo, para dizer assim: sou Deus, preciso que você creia. Não se engane que o milagre que você recebeu, que você alcançou, foi para outra coisa, senão para se consolidar a certeza de que Deus é Deus na sua vida. Por que aqueles outros, os 9, não voltaram para agradecer? Porque não tiveram esse reconhecimento de Deus. É tanto que Bruno hoje bem falou que quando o único que voltou retorna lá para agradecer, ele reconhece, não foi agradecer a Deus. Os milagres, os sinais credíveis servem para isso, gente. Serve para nos ajudar a continuar na fé, continuar na nossa caminhada. Por isso que nessa visão de trabalhar a fé de Jesus em relação a nós, fica muito evidente essa propriedade, essa inclinação. Agora a igreja, muito sabiamente, nós estamos para entrar em que período semana que vem? Litúrgico. Quaresma, muito bem. Veja que sabedoria, por isso que não tem como ser Cristo sem ser igreja, gente. Veja como a igreja, desde a semana passada, já vem preparando cada um de nós para viver esse período. Veja só, e aí leve esse ensinamento para a sua vida. O que foi que aconteceu? Acho que é o Evangelho de sexta-feira, semana passada. Aí Jesus começa a chegar para os discípulos, depois de ter vivido milagres, multiplicação de pães e peixes, curas, uma série de coisas. Jesus agora começa a preparar os discípulos, dizendo o que a eles? Dizendo: olhe, o Filho do Homem precisará sofrer, e ele será entregue, e sofrerá muito. Por que isso? Porque para cumprir os desígnios de Deus de nossa salvação. O que é que acontece com os discípulos quando eles escutam isso? Começam a ficar com medo, começam a ficar ali desesperando. Mas não, Senhor, não deixaremos que isso te acontecerá. Jesus olha logo para Pedro e diz a ele: afasta-te de mim, Satanás. Já começa a falar isso. Aí depois, no outro dia, aí vem, justamente porque eles já estavam abalados, aí Jesus vai, transfiguração. E se revela daquele jeito, transfigurado, para quê? Para que eles creiam, para que eles não desanimem, não desistam da caminhada, para que eles creiam. Logo em seguida aí vem o evangelho dele expulsando o demônio. Aí quando está descendo lá da transfiguração, aí os discípulos começam a já debater dentre eles quem seria ou quem será o maior entre eles. Vê o que é que nós estamos propensos a realizar. Eles começam, depois de ter vivido tudo aquilo com Jesus, começam a discutir entre si: mas e quem de nós é o maior? Aí lá vem Jesus para dizer que o maior é aquele que é o menor, que não há problema em ser o primeiro, mas ser o primeiro no reino de Deus é ser o último. Não tem problema nenhum. E aí, meus irmãos, nós entramos agora, mergulhamos na nossa vida com essa perspectiva que eu preciso que você agora carregue essa visão dessa serventia do milagre para o exercício da sua fé. Porque veja só, nós corremos o risco na nossa caminhada de fé de nos desviar por várias razões. Falando em termos de milagre, e aí espero que, vamos ver quem é que se identifica com isso, Em termos, já que a gente está falando de milagres, de curas. Primeira coisa, quando nós não alcançamos um milagre que nós desejamos muito, nós corremos o risco de não continuar a caminhada. Isso acontece muito bem
Isso acontece demais, esse talvez seja, mas não é o exemplo mais surpreendente, mas esse talvez seja uma das principais razões de desvio da nossa caminhada, ou de não continuidade da nossa caminhada. É quando nós desejamos uma coisa tão fortemente que nós a colocamos sobre Deus. E aí nós rezamos sobre aquilo. E aí ele começa. Aí você vai. Alguém aqui, eu não vou nem perguntar isso, né? Porque eu mesmo já fui um que comecei a minha caminhada de fé movido por outros interesses que não Jesus. Né? Outros interesses. Acho que isso a gente se identifica em muitos pontos. Então a gente começa. Estou precisando tanto, estou tão necessitado, como a gente viu aqui o exemplo do preciso passar no vestibular, preciso passar no concurso, né? E aí você começa a ter uma experiência com Deus, ou pelo menos vou começar lá na comunidade católica em adoração agora, porque eu estou precisando muito passar nesse vestibular. Aí você vem aqui, terça-feira de atendimento, aí você começa o atendimento, aí você pega a celinha ali, aluga ela 2 horas, né, no ouvido dela, porque você precisa passar no vestibular, e você começa a rezar o texto todo dia, e tome rosário, e você chega aqui, aí alguém reza, você reza ali com o Bruno Maia, aí vem uma palavra para você, você se anima, né, e de repente a coisa não acontece. Aí está demorando, aí está lá no tempo de Josué, está demorando, aí você começa a quê? Rapaz, eu acho que essa comunidade não tem muita unção não, né? Essa comunidade é fraca demais. Eu tenho que arranjar uma horinha com o diácono, porque esses consagrados aí, né? Eu tenho que arranjar com o diácono, esses consagrados aí não dão jeito não. Essa oração está fraca demais, né? Aí já começa, porque está demorando, porque não vem, e você vem para cá de manhã, de tarde, de noite, o seu pensamento não é Jesus, o seu pensamento é o que você quer. É aquilo que você quer. E você fica sem entender. Aí acontece o quê? Vamos lembrar aqui do exemplo lá de Ana. Aí você está rezando. Aí chegou uma pessoa ontem. Aí veio aqui, Dona Gessias, eu estou precisando tanto. Dona Gessias deu um sopro na cabeça dela. Aconteceu o milagre dela. Aí você... Meu Deus... Eu estou aqui rezando todo dia, toda hora, eu estou com um rosário na mão e não aconteceu o meu milagre. Por quê? Senhor, o que é isso? O que é que ela tem que eu não tenho? Aí vai lá querer se entender com Deus. Né? Por que com ele não? Por que comigo não e com ele sim? Né? A gente começa a jogar como que aquilo que é nossa necessidade morresse em si mesmo. Fosse a sua razão de vida, fosse aquilo ali. E aí nós corremos o risco, gente, de descontinuar a nossa caminhada, de não seguir, justamente porque a gente não recebeu a graça que queria. Eu me lembro de uma música para variar, né? A música de Padre Fábio de Mello, que diz assim: quem vive procurando nos milagres razões para acreditar, e põe sua esperança na palavra de quem diz saber o futuro ver, já esqueceu que a fé é um caminho que os olhos não podem ver. E aí? E Deus está presente mesmo quando o milagre não acontecer. É verdade? A gente esquece que, às vezes, quando a gente está na busca do milagre, na nossa caminhada de fé, a gente fica com o olho lá no final e esquece que o que está sendo agora já está sendo formação, já está sendo milagre. E você está apegado ao resultado final, quando na verdade o milagre já começou e você ainda nem parou para perceber. Né? Por isso, meu irmão, primeiro conselho: não deposite a sua fé nas pessoas daqui, de qualquer outro lugar, porque o processo é seu. Nós vamos até te ajudar, vamos te conduzir a uma oração, mas se o teu ídolo for o milagre que você quer, a gente não pode fazer nada. Né? Corremos o sério risco de desviar da nossa caminhada quando não alcançamos o milagre, porém temos essa visão. Mas aí, surpreendentemente, a gente também corre o risco de sair da nossa caminhada, de desistir, de ser ingrato, também quando a gente recebe o milagre. É ou não é? Mesmo quando a gente conquista o milagre.
A gente está falando muito dessa história de filho, de pedir filho. Me parece que é o mais didático para poder exemplificar, né? E a gente vem e pede. Não, agora eu comecei. Estou firme na oração diária. Terço, aí, Vitor. Oração, meu. Estou aqui, estou firme. Adoração na terça, na quarta, na quinta. Missa de manhã, de tarde, de noite. Estou lá, pedindo. Aí o que é que acontece? Recebeu um milagre. Veio o filho. Ou, para muitos, né, pede namorado, namorada, marido, o meu José. Senhor, manda o meu José, a minha Maria. Eita. Né? Mandar um guindaste para né? E aí faz ali fica fazendo o seu pedido e vem. Recebeu a graça. Quando recebe a graça, aí o que é que acontece? Poxa, estava lá no vocacional da comunidade, né? Passei lá para ser pré-discípulo, estou caminhando bem, olha, chegou meu filho, está grávida, beleza, aí menina é unção demais. Aí durante os 9 meses está na barriga, fica vendo para cá, e aquela alegria, oferta, diácono, já quero ver o batizado e tal, tal. O menino nasceu. Quando o menino nasceu, aí começa. Quinta-feira de formação geral. O diácono, é que, você sabe, né, tive filho agora, acho que não vai dar para ir hoje não. E minha filha. Por isso que eu admiro demais essas minhas irmãs aqui consagradas, né? Elas vivem em missão antes, durante, depois. Tá aqui, você vê menino para lá, menino para cá, você não sabe de quem é, mas um menino, de tanto menino que tem aqui. Né? Você olha para um, olha para outro, é tudo pequeno e vem tudo, parece que de uma leva só. E é uma graça, louvado seja Deus pelas mulheres e pelos homens, pelos casais aí, que tem essa coragem, essa inclinação para se manter na caminhada, mesmo quando a coisa aperta, mesmo quando a gente tem que sair da zona de conforto, né? E aí a gente corre o risco de sair da caminhada mesmo quando a gente conquista, porque o ídolo era o que você desejava. De namorado em namorado, então, né? Senhor, queria tanto um homem de Deus, uma mulher de Deus, né? Tal, aí vem, mesmo processo de fé, é uma fé, o povo com um terço na mão, 10 terços na mão, aqui, aí começa. Santo Antônio de cabeça para baixo, aí não sei o que, e vai. E aí quando conquistou o namorado, diácono, é que ele não é de caminhada não. Né? Ou então tá reclamando agora porque eu estou vindo para cá demais, para a comunidade. Eita, que tem um monte de mulher aqui. O abençoado, né? E tá indo demais para a comunidade. Não, e aí eu vou dar uma diminuídazinha, mas depois eu volto. Mas nunca. Né? Alcançou e depois... O que era que você queria? Uma experiência de Deus? Não. Você queria um ídolo. Outra coisa que acontece, quando a galera que levantou a mão aqui quando disse que, afirmando que já recebeu um milagre, cuidado para vocês não caírem nessa, né? Porque às vezes a gente é abençoado com uma graça que estimula a nossa caminhada de fé, nos ajuda a não desistir. A gente é abençoado e aí pronto. Aí você acha, recebi minha graça, estou em Deus, estou na graça. Aí você não pode levar uma topada que já virou combate espiritual. Né? É combate espiritual agora. Meu Deus, o que é isso? A criança chorou ali. Meu Deus, o que é isso? Você recebeu uma graça grande, aí acha que daqui para frente agora, aí não, eu vou andar nas nuvens. Isso não pode desviar você da sua caminhada. Não pode. É um contra-testemunho, contra um presente que Deus te deu. Você acreditar e nem aqui, olha, é uma dificuldade aqui, eu vou falar. Eu vi ali uma igreja de uma outra denominação, né, já num galpão que mudou de um galpão pequeno para um grande, não sei o que lá, e eu fiquei olhando assim, meu Deus, é tão difícil lá na comunidade eu conseguir umas telhinhas para cobrir a capela da Mãe da Promessa. Aí o cara com um negócio desse, aí quando você vê, as promessas são essas. No lugar de eu estar aqui,
querendo enganar vocês, dizendo, olha, vem aqui, me ajude, ajuda a comunidade, porque você vai alcançar o que você quer. Eu não estou. A gente está aqui para dizer a verdade de Jesus. E a verdade de Jesus é que você vai caminhar e que nela você vai ter vitórias, só que se a vitória não servir para modificar o seu coração e não a sua vida humana, de nada vale. Pronto, acabei de perder metade do dízimo do mês. Não é? Esse é o cuidado que a gente precisa ter, gente. Não é porque fomos agraciados naquela hora que agora tudo vai bem. Quando a palavra diz que o Senhor é meu pastor e nada me faltará, é porque antes de qualquer coisa eu tenho Jesus. E Ele sim vale para a minha vida. Porque Ele me sustenta quando eu estou bem e sustenta quando eu estou mal. Ele não está interessado naquilo que é do meu humano. Meus irmãos, o grande objetivo do milagre, além de, é de fato nos manter na fé aqui, mas tenha certeza, o milagre, escute bem isso, o milagre não acontece se antes o Senhor não possuir seu coração. Aí deve ter gente perguntando agora, mas o meu coração já é de Deus, o milagre ainda não aconteceu. Você sabe se é para você? Saiba que o Senhor está cuidando daquele que entrega o coração a Ele. Não tem uma coisa que mais me tirou da ansiedade, como ansioso que estou melhorando agora, mas do que essa certeza de que o Senhor toma conta das minhas coisas e eu vou indo. E a cada condução, seja que corresponda aos meus anseios ou não, eu sei que é Ele que está conduzindo, porque eu já entreguei o meu coração a Ele. Entreguei. Então, coisa mais linda, eu ouvi uma vez, quando tive uma experiência, até na cidade do padre Fábio Calixto, lá em São Miguel de Itaipu, fui para uma missão lá como diácono, e aí a gente aproveita para entrar num outro tópico aqui que, de alguma maneira, nos desvia da caminhada, né? Nos impede de continuar, que é quando a gente assiste um sofrimento do mundo. Lá em São Miguel teve a oportunidade de, antes de entrar numa celebração lá com o diácono, aí uma criancinha de 8 anos foi atropelada lá por uma moto, né? E foi aquela gritaria, a irmã entrou dentro da igreja, mamãe, vem aqui, vem aqui. E todo mundo que estava dentro da igreja saiu na hora de começar e foi ver aquilo ali. Quando eu saí, aí eu visualizei, eu vi a tia da menina arrancando ela do chão, do jeito que estava, ensanguentada, recém-atropelada, do jeito que estava lá, tem todos uns cuidados, né? Que tem que deixar, tem que mobilizar. Então, a tia foi lá, pegou na mão, puxou ela, lá vem a bichinha sangrando na boca, né? Com alguma deficiência já na perna, que deveria ter machucado, e levou para uma unidade básica de saúde, que estava fechada, vizinha à igreja, né? Eu deixei o tumulto passar um pouco e depois desci e me aproximei, porque nessas situações às vezes é até perigoso, né? Quem foi, não sei o que lá, você está lá no meio, você leva uma bala, né? Então me aproximei, aí eu olhei para aquela menina, me ajoelhei, olhei para ela, como é seu nome? Ela disse, Sofia, e com a boca sangrando aqui, calma, nós vamos cuidar de você. O povo lá discutindo como tinha sido, porque foi assim, e a bichinha lá. Alguém já ligou para o SAMU? Já? Alguém pode trazer uma garrafa d'água aqui para ela ir se acalmando? Vamos cuidar de você. Georgia chegou daqui também, a enfermeira, e começou a cuidar dela. Aí sabe o que foi que ela disse logo em seguida? Né? Quando a gente disse que já tinha chamado o SAMU, não, minha mãe vai dar em mim. Gente, eu estava prestes a entrar na celebração. Né? Isso me deu um embrulho dentro, um sofrimento alheio, porque eu fiquei olhando, se fosse minha filha, eu tenho uma filha de 7 anos, certamente ela já estaria cuidada, amparada ali, do jeito que deveria ser e tal, e eu estava querendo fazer o mesmo por aquela menina. É um momento em que parece que a gente quer ser Deus, só que qual é o risco disso? Eu queria resolver naquela hora a situação da menina, só que qual é o grande risco disso, gente? É bom, é bonito, queria ajudar e tal, mas o sentimento que me deu na hora foi esse sentimento que eu estou querendo mostrar aqui a vocês,
de que às vezes a gente se revolta e desvia e descontinua a caminhada porque a gente vê o sofrimento do mundo e fica sem entender por que aquilo. Né? E aí, nessa de querer resolver, eu acabo querendo ser Deus para a menina. E na realidade eu esqueço, e aí foi até meu irmão Bruno Maia ali, que partilhando isso com ele, ele olhou para mim e disse, Ney, mas eu começo a falar dele, eu começo a falar do jeito dele. Ney, meu irmão, mas é porque Deus se realiza, né, se manifesta na limitação humana. De fato, Deus vai se manifestar no meio da nossa limitação. Porque do mesmo jeito que você vê o sofrimento do outro aí e pergunta a Deus, vai perguntar a Deus por que aquilo ali, você devia perguntar ao diabo, porque ele é a origem do mal. É o total afastamento de Deus. Não vai perguntar a Deus, não. Se houve algum bem para aquela menina, esse sim foi por causa de Deus, não o mal. E assim na sua vida, não vai perguntar a Deus, não. Vai perguntar por que você está dando alguma brecha aí para que isso esteja acontecendo. Entendeu? Então, precisamos ter esse cuidado aí. Por fim, meus irmãos, teremos que ter cuidado nesse caminhar nosso, para não ser mal agradecido, com as decepções com os cristãos. Até já falamos um pouco aqui. Você nos vê aqui pregando, você nos vê aqui rezando, tentando dar a parte de Deus que nos cabe, limitados pela nossa humanidade. Limitados pela nossa humanidade, a gente vai tentando dar aquilo que se abrir para aquilo que é graça do Espírito. Quantos não acabam desviando da sua caminhada, parando o segmento, porque encontrou em alguém, inclusive membros mesmo, já que têm experiência de Deus, membros de igreja, da comunidade, que não encontraram naquela pessoa o exemplo, a imagem de Deus. Só que aí quem perdeu foi você, porque a recompensa dele ele já tem. A palavra já diz. Recentemente, nessa semana, a palavra já diz. Aquele que escandalizar a um desses pequeninos, é melhor que amarre uma corda ao pescoço, a uma pedra e se lance ao mar. Saiba que de alguma maneira nós, como dizia o Padre Fábio Calixto ontem, né, estamos na mesma fornada. A gente aqui só está de alguma maneira se dispondo a fazer algo dentro daquilo que o Senhor pede, para que a gente suba junto ao céu, para que a gente alcance essa graça juntos. Né? Por que gente? Por que é que o Papa Francisco tem tanta adesão assim das pessoas, chama tanta atenção no seu testemunho? Justamente porque ele transforma a resposta de fé nele em testemunho de fé. Por que é que uma Madre Teresa conseguiu, num país como a Índia, que tinha 5% de católicos, ser tão reconhecida lá? Porque traduziu os sinais em testemunho de fé. Seu milagre por si só vai se perder. Né? E aí, meus irmãos, talvez a maior coisa agora, pegando o gancho do que ficou na pregação da manhã, você pode se perder por tudo, mas por favor não se perca por causa desse ponto que eu vou lhe dizer agora. Não desvie a sua caminhada pela falta de consciência de ser um batizado. Se você está aqui, saiba por que você está aqui. Não é pelo milagre, não é pelo seu anseio, pela sua necessidade. Não é até pelo desejo de atenção de outras pessoas, que no fim das contas nem vão ter conhecimento da entrega que você está tendo, da busca. Mas a consciência de você ser um batizado, porque, é como eu disse e repito,
se o milagre não servir para que o Senhor conquiste o seu coração, e conquistar o coração é dizer assim: você se tornou filho. Você sabe que a gente se torna filho adotivo quando a gente é batizado. E quando a gente é batizado, o Senhor abre para nós teremos acesso à porta do céu que o Senhor abriu. Isso é o que interessa para nós, gente. Às vezes as pessoas acham que isso é uma balela. Eu digo a você, se você não acredita que nós em Cristo ressuscitaremos, você não acredita em Deus. E não é questão de ser fé maior ou fé menor, não. É simplesmente não acreditar. Porque é isso que interessa no fim das contas. O Senhor quer o teu coração para salvar a tua alma. Não é para salvar a tua conta bancária, nem o teu coração aí carente, às vezes, de afetividade. Não é. Até mesmo a saúde. Se Ele tiver de realizar, Ele vai realizar, porque através da cura, através do milagre, Ele vai te fazer, continuar, seguir na caminhada. Em direção aonde? A salvação, meu irmão. Onde lá nós vamos festejar de fato. Não tem outra razão. Não tem outra saída. É isso que de fato nós precisamos. Engraçado, às vezes tem pessoas que chegam para mim, me veem com um sinal assim e dizem: você é da igreja, né? Sim, sou da comunidade e tal, beleza. Eu admiro muito essas coisas. Eu sou católico também, né, e tal. Aí meu Jesus, o que é isso? A pessoa, e eu até me culpo às vezes, porque se de alguma forma Jesus não chegou naquela pessoa, aquele que teve experiência de Deus tem alguma responsabilidade naquilo. No exercício de dizer, olhar para ela e dizer: ei, dá-me de beber, e começar aquele grande diálogo que a gente sabe. A gente tem essa responsabilidade. E as pessoas falam sobre Jesus como se fosse uma coisa que está à margem, alheio. Não, ele é o centro. A vida em si, gente, não tem sentido fora dessa salvação. Por isso que não vale a pena travar a sua caminhada por qualquer uma dessas razões que sejam. Eu louvo a Deus. Semana passada recebi uma mensagem aqui no administrativo de Diego Holanda, nosso formador geral que está lá em Tefé. Mandou lá um áudio dizendo o seguinte: meus irmãos, temos uma missão numa cidade chamada Juruá. 3 dias, né, Diego? Pronto. Ele perguntando se a comunidade, se nós poderíamos mandar, além do valor da semana, né, para mantê-los lá, se nós poderíamos mandar mais R$150 para ir ele e outro missionário para Juruá. R$150 era o custo da passagem de barco, 2 dias de barco, para ir anunciar Jesus, 2 dias de barco depois de ter fé, para dizer lá que meu irmão, minha irmã, Jesus é o Senhor. Para quê? Para a pessoa lá ir dormir? E dormir melhor? E dormir mais tranquila? Para que ela saiba que em Cristo nós somos salvos. E quando a gente tem isso na nossa cabeça, nada mais me preenche. Porque aqui a gente fica às vezes querendo preencher nossa vida de coisas, de pessoas, disso, daquilo. É tentando preencher um vazio que está dentro e que não consegue preencher com essas coisas. Ele vai para lá, por isso que eu louvo a Deus por essa missão. E foi lá e pegou, nem sei se já voltou. Já chegou, né? Está lá pregando essa hora. Né? Para fazer aquele povo que talvez, se não fosse a comunidade católica em adoração, jamais ouviriam uma palavra de salvação que pudesse levá-los de fato para o céu. Mas não, se por acaso, se o Diego Holanda por algum dia chegou aqui na comunidade e alguém não falou direito com ele, ele disse: não, eu não quero mais não, eu estou fora, a graça de Deus teria se perdido. Porque às vezes a gente larga por muita facilidade. Deus é real, gente. Isso é o que interessa. Por isso que toda vez que na sua vida você pensar em desistir, pensar que tem alguma razão para desistir, lembre-se
Lembre-se que o nosso objetivo não está aqui. É o céu. Certo que ele se dá na medida que nós amamos aqueles que estão aqui. Mas você tem uma razão para ser feliz, que é alcançar a salvação em Cristo Jesus. E aí, no fim de tudo, se você assumir isso na sua vida, você vai poder dizer como Jó. Vou nem contar a história de Jó, né? Nem tem mais tempo para isso, mas você já sabe que é uma história de quê? De alegria ou de sofrimento? De muito sofrimento. Jó foi atingido em todas as áreas da vida dele. De perda material, mais de uma vez, perda da família, de saúde, Jó foi atingido. Mas no versículo 20 do capítulo 1 de Jó, depois de já ter perdido tanta coisa, eu espero que essa seja a sua oração no caminhar no desenrolar da sua caminhada. Depois de ter perdido material, família, tudo, Jó olha e diz, versículo 20, Jó então se levantou, rasgou o seu manto e rapou a cabeça. Depois, caindo prostrado por terra, disse, nu saí do ventre de minha mãe, nu voltarei. O Senhor deu, o Senhor tirou, bendito seja o nome do Senhor. Meu irmão, minha irmã, que você possa bem dizer a Deus em toda a sua vida, mas em toda. Porque se você uma vez entregou o coração a Ele, saiba que tudo concorre para o bem daquele que ama o Senhor. E você vai olhar, seja a alegria, seja a dor, de um jeito que seja a alegria ou dor te leve à salvação. Amém?